Então a gente estava começando a ver, né, a tríade de qualidade ambiental. Bom, a tríade é uma das formas mais rudimentares, né, de integração de dados ambientais, mas foi realmente genial a sacada, né, daqueles que a propuseram inicialmente, o Ed Long e Peter Chapman, lá na década de 80, em que, mais do que a forma de integração dos dados que eles propõem, acho que duas coisas são absolutamente geniais. Primeiro, a filosofia da história, o conceito por trás disso, de que a avaliação da poluição a gente só consegue fazer, como sendo um fenômeno complexo, a gente só consegue fazer a partir de integração de diferentes informações. Informações que vão no campo da química do sedimento, informações que vão no campo da ecotoxicologia, a partir, né, de análise ecotoxicológica do sedimento, e informações ecológicas do sedimento. Estou dando um recorte de sedimento aqui, mas de novo, alguns projetos de vocês não vão se limitar a análises de sedimento, né, de coluna d'água, mas é porque a ideia da integração da tríade nasceu a partir de estudos com qualidade de sedimento, né? Por isso se chama a famosa tríade de qualidade de sedimento, Sediment Quality Triad, certo? Então, o que é a tríade, né? A tríade, a gente representa a qualidade ambiental, né, na nossa área de estudo, né, pegando, por exemplo, o sistema estuariano de Santos, eu quero saber a qualidade ambiental do sistema estuariano de Santos, né? Você distribui diferentes pontos espacialmente pelos pontos, né, que são representativos de diferentes áreas do sistema estuariano de Santos, né? E aí, no final de você fazer um monte de análise química, ecotoxicológica e ecológica, você, para cada um dos pontos, né, ao longo do sistema estuarino, ou sistema estuarino e Baía de Santos, né, você vai ter um diagrama desse representando a qualidade ambiental, qualidade dos sedimentos em cada um desses pontos. E aí, a partir de variações nesse diagrama, eu vou mostrar um exemplo de como esse diagrama pode variar. A gente já tem uma visão muito clara, né, da qualidade dos sedimentos a partir dos dados que a gente obteve das análises que a gente fez, né? Então, o sistema triaxial, sistema de 3 eixos, certo? Cada eixo representa uma linha de evidência. Aqui, o eixo da contaminação, ou seja, o eixo que a gente tem chamado da LOI química, análise química, certo? Aqui, o eixo da contaminação, perdi meu cursor, está aqui, certo? O eixo da toxicidade, ou seja, que a gente tem chamado da LOI ecotoxicológica. Então, aqui todos os dados e ferramentas de ecotoxicologia vão gerar um valor de toxicidade para aquele determinado sedimento. Aqui para contaminação a mesma coisa, todos os valores de análises químicas dos diferentes contaminantes que são pertinentes de serem analisados no estudo, né? No estudo, enfim, que vocês, por exemplo, estão desenvolvendo agora, eles todos vão, né, se o projeto fosse desenvolvido, né, realmente realizado, eles iam gerar dados de contaminação química do sedimento, certo? E esses dados dariam um índice de contaminação do sedimento. Esses dados integrados de níveis de contaminantes, níveis dos diferentes metais, níveis dos diferentes hidrocarbonetos, ia dar um valor único para nível de contaminação do sedimento. Toxicidade, mesma coisa. De repente, no projeto você propõe diferentes biomarcadores, diferentes análises ecotoxicológicas do sedimento. Isso tudo é integrado num único valor de toxicidade e é plotado no sistema aqui no eixo toxicidade. E
aqui chamada alteração in situ, peguei lá né, uma figura da professora Imaculada Riba, espanhola, que são as alterações bentônicas, certo? Alterações de estrutura da comunidade bentônica, também tem diferentes parâmetros para serem analisados. Eu reforço que esses parâmetros a gente estuda desde a organização da vida, né? São parâmetros descritores de comunidade, por exemplo, diversidade de espécies, riqueza de espécies, abundância de organismos, dominância de espécies, equitabilidade de espécies, todos esses parâmetros são descritores da estrutura da comunidade, só que eles são vários parâmetros, isso precisa ser juntado em um índice único, né, para que a gente consiga plotar no eixo aqui, que a gente, né, vem chamando do eixo da LOI-ecologia. Então, esta figura triaxial, esta tríade, representa o que a gente vem discutindo até agora, né, uma forma de integrar a informação daquilo que a gente vem discutindo até agora. Né? Então, como né, uma espécie de desenho experimental, o desenho amostral geral, né, do estudo de vocês, ou pelo menos algo que eu gostaria de mostrar aqui, que acho que pode ajudar, né? Não vai encaixar para todos os estudos, mas basicamente, né, a matriz que é montada para fazer uma integração depois, né, dos dados, ela basicamente tem que ter vários pontos amostrais, né, na área de estudo, ou no caso de uma matriz, né, de uma avaliação de risco ecológico, vocês não têm vários pontos amostrais, vocês têm diferentes condições, né, em que o organismo é exposto. Tem o controle, certo? Aí tem uma concentração, né, nível de concentração número 1, mais baixo, né? Concentração 2, 3, 4, 5, até a concentração, sei lá, 10. Então, se está focando numa única substância, né? Você, no seu desenho experimental, né, análogo a um desenho experimental de campo, você expõe os seus organismos, né? Você tira informação ambiental de diferentes, por exemplo, diferentes concentrações, né, da exposição, diferentes níveis de exposição, para ver como que, né, aqui os parâmetros ambientais eles vão se comportar, né? Aqui num caso de estudo de campo, aqui a gente, deixa eu inserir aqui, tem alói química, certo? Então, variável 1, quantas forem necessárias, certo? Para juntar alói química. Entenda que variável aqui é, por exemplo, concentração de mercúrio no sedimento, certo? Aqui, concentração de chumbo no sedimento. Pode ser vários metais, vários hidrocarbonetos. Então, na verdade, a alói química normalmente ela se estende bastante, né, para contemplar, né, isso. E aí, concentração química de mercúrio no ponto 1, ponto 2, ponto 10, ponto N, certo? Aqui, quantos pontos forem pertinentes aqui, né? Eu só dei um exemplo aqui de distribuição espacial dos pontos, pode ter distribuição temporal também, certo? E aqui, bom, em seguida, alói ecotoxicológica, certo? Uma linha de evidência. Não gosto muito do LOI, mas vocês pegaram no LOI, vai LOI mesmo.
gosto mais de chamar de linha de evidência, que é em português, né? Bom, aqui, ensaio, sei lá, o que vocês quiserem, de elutriados, ensaio, interface sedimento-água, biomarcador, sei lá, biomarcador metalotioneína, enfim, todas as, né, as ferramentas que vocês acharem pertinentes, né, de ser incluídas aqui. São as variáveis para a LOI ecotoxicológica, certo? E a ecológica a mesma coisa. Tá? Também uma série de variáveis possíveis, né? Os descritores, Shannon, Simpson, equitabilidade de PLU, riqueza de Margalef, etc. Certo? Curva ABC, sei lá, o índice W da curva ABC. Tá? Enfim, para entender no detalhe, vocês têm que entender bem a LOI ecológica. Certo? Então, isso aqui vai ser análogo, isso aqui é um exemplo, né, para o estudo de campo, mas aqui vai ser análogo para um estudo de laboratório, né, e tudo aqui. É uma avaliação de risco ecológico prospectiva, por exemplo, certo? Só que aqui a LOI química, obviamente, vai ser muito voltada para o contaminante que vocês estão se propondo a analisar, né? Tem gente que escolheu um biocida anti-incrustante, tem um outro que escolheu, sei lá o que, o TBT, tributilestânio, tem gente que trabalhando com um fármaco antidepressivo, né? Aí a LOI química vai ser a substância de interesse, efetivamente, substância de interesse, e um ou outro parâmetro químico que pode interferir na análise, né? Amônia, sulfetos, né? São parâmetros, né, que a gente coloca para avaliar, mas eles nem entram na LOI química, na verdade, né? Porque a gente vai ver que depois para integrar esses, né, os interferentes vão ser importantes para a gente compreender os resultados de toxicidade, mas eles não entram no índice, né, da química, da análise química agora, neste momento, para a compreensão da tríade. Tá? Então, a partir dessas matrizes, né, montadas dessa forma, onde você tem diferentes pontos amostrais e suas diferentes variáveis das 3 linhas de evidência, a gente, afinal, integra para tirar. Como é que integra, então, esses dados? Como é que eu pego vários valores, certo? De diferentes variáveis aqui, né? Por exemplo, ponto 1, aqui, eu quero construir a tríade do ponto 1, né, do meu estudo do estuário de Santos, né? Vejam que para a LOI química eu escolhi aqui 9 variáveis, tá? 9 contaminantes que eu acho que tem que ser monitorados ou estudados, avaliados em sua concentração, para eu entender a poluição no estuário de Santos. Como é que eu pego 9 valores e transformo em um único valor, né, que vai ser um índice integrado para que eu plote no meu sistema triaxial, né, na minha tríade, que vai representar o ponto 1 aqui no estuário de Santos. Então, o ponto 1 seja o ponto em frente ao terminal de grãos, né, lá da faixa de corredor de exportação da ponta da praia do terminal do Porto de Santos. Tá? Aquilo
né, para eu fazer a avaliação de qualidade ambiental, aquilo tem que ser representado através de uma tríade. Como é que eu pego 9 valores e transformo em um único valor? Matematicamente é muito simples. Aqui, né? Ponto 1, os 9 valores aqui, certo? Isso tudo tem que virar um único valor, né? Matematicamente, como é que eu pego diferentes valores e transformo em um único valor? Existem formas muito simples de se fazer isso, né? E uma delas a gente... A primeira dificuldade aqui da gente usar coisas muito simples, a primeira coisa que vem à mente, né? Quando eu tenho uma série de valores e quero transformar isso num valor único, que represente todos esses valores, a gente fala, tira a média, né? Quando eu falo a altura da população de adultos do sexo masculino no Brasil, qual que é? Bom, tem 200, né, tem pelo menos 100 milhões, ou aproximadamente 100 milhões de pessoas do sexo masculino no Brasil. Como é que eu vou dar 100 milhões de alturas para a pessoa que quer saber qual que é a altura de pessoas do sexo masculino no Brasil? Não, eu dou uma média, né? A média do homem masculino, homem, ou seja, pessoa do sexo masculino, tem uma média de altura de X. Então, a média é uma coisa interessante, né? Tem um monte de limitações para o uso da média, e aqui nesse caso tem uma limitação importante, que a gente não consegue tirar uma média, ou seria uma média esdrúxula, uma média de variáveis diferentes, né? Como é que eu misturo média de concentração de mercúrio com média de concentração de chumbo, com média de concentração de zinco, com média de concentração de hidrocarboneto? Não dá para tirar essa média assim com os dados brutos, certo? Olha na toxicidade como fica ainda pior. Como é que eu tiro a média de porcentagem de desenvolvimento embriolarval de ouriço do mar normal com média de mortalidade de anfípodo no ensaio de toxicidade de sedimento, com média da atividade da enzima no tecido X da ostra? Assim, são coisas de natureza muito diferente para eu simplesmente falar e vou juntar isso numa média. Não é assim que faz. A gente precisa primeiro tornar esses dados que não se conversam em dados que sim se conversam. Tá? Mas você vai falar, para química, todos os dados, todas as variáveis vão ter a mesma unidade, né? Miligrama por quilograma de sedimento, miligrama de metal por quilograma de sedimento. Então eles se conversam sim. Mentira, eles estão em ordens de magnitude diferentes. O mercúrio é tóxico no nível de 0,0 miligramas por quilograma de mercúrio no sedimento, certo? 0,0 unidades. E o zinco ele só passa a ser tóxico a partir de 100, 200 unidades, 100, 200 miligramas de zinco por quilograma no sedimento, né? O zinco naturalmente está em níveis muito mais altos no sedimento do que o próprio mercúrio. E o mercúrio ele é muito mais tóxico em concentrações mais diminutas. Então, se você pegar 300 miligramas de zinco com 0,01 miligrama de mercúrio, você vai tirar uma média que não vai nem representar o que é o zinco, nem representar o que é o mercúrio. Uma média que absolutamente não serve para nada, né? Quanto que é 300? A média entre 300 e 0,01, né? É 300,01 dividido por 2. Nem representa o 300, nem representa o 0,01. Fica um valor no meio ali que não serve para nada, né? Então, a gente precisa tornar variáveis que falam coisas muito diferentes em variáveis que falam coisas parecidas, né? Tenho que adimensionalizar meus dados para que eles possam se conversar. Uma forma de adimensionalizar
os dados aqui na tríade, bom, tem diferentes formas de fazer isso, mas vou explicar aqui, porque são todas variações da mesma operação matemática aqui, tá? A gente pode normalizar pela área de referência, certo? Então, você já não vai ter mais valores, por exemplo, de níveis de contaminantes, níveis químicos de contaminantes, concentrações químicas de contaminantes. Você não vai mais ter na sua unidade original, mas você vai ter em uma determinada unidade, que é quantas vezes ele é diferente da área de referência. A área de referência é aquela área que a gente discutiu bastante durante as tutorias, aquela área onde você não tem a presença do estressor, o qual você quer avaliar o seu efeito, né? Então, a área de referência é, digamos, uma área limpa, né? Onde você vai avaliar como se comportam as variáveis ambientais se aquele estressor que você quer avaliar o efeito não estivesse presente, causando efeito, né? Então, aqui tem um exemplinho de como fazer isso, é matematicamente muito simples, né? Primeiro passo da tríade, calcular os índices para cada linha de evidência, e para calcular os índices a gente precisa normalizar cada variável pela referência, certo? Por exemplo, eu tenho, no meu ponto aqui, no meu caso hipotético, no ponto número 1, lá no Porto de Santos, tá? Eu tenho a concentração de cobre de 75 miligramas por quilograma. Na minha área de referência, eu tenho a concentração de cobre de 15 miligramas por quilograma. Eu divido um pelo outro e me dá um valor de 5. Que 5 é esse? Significa que no meu ponto 1, onde o sedimento foi coletado ali em frente ao Porto de Santos, determinado terminal hipotético, neste ponto representante do porto, eu tenho 5 vezes mais cobre do que na minha área de referência. Então, quando eu normalizo tudo pela área de referência, eu vou ter tudo quantas vezes diferente da área de referência eu tenho na área em que eu quero montar minha tríade, tá? Então, isso faz para todas as variáveis químicas. Cobre aí normalizado, zinco normalizado, chumbo normalizado, Aí eu torno todos esses meus dados adimensionais, Aqui estamos falando exclusivamente da química por enquanto. Aí eu consigo sim tirar uma média, certo? Porque todos eles agora se conversam, todos eles significam o quanto eles são diferentes da área de referência, certo? Então aqui, para o índice de contaminação, essa fórmula aqui escrita de uma forma complicadíssima, nada mais é do que eu quero dizer aqui que eu tiro a média. Agora sim, a média começa a fazer um pouco mais sentido, certo? Porque eu não estou misturando 300 mg por quilograma de zinco com 0,01 mg por quilograma de mercúrio. Eu estou misturando o zinco, que é 2 vezes mais alto na minha área de estudo do que na área de referência, e o mercúrio, que pode ser 1,5 vezes mais alto na área de estudo do que na área de referência. Aí a média começa a fazer um pouco mais de sentido, tá? Essa média, então, de todos os valores da minha LOI química normalizados, por exemplo, pela área de referência, tá? Vira um índice para eu plotar aqui no eixo da LOI química, no eixo da contaminação, tá? O índice de contaminação. Tá? Fazemos igualzinho para as outras variáveis das outras linhas de evidência, certo? Toxicidade também, quantas vezes mais tóxico é na minha área de estudo em relação à minha área de referência. Aí já não interessa se é interface sedimento-água, se é sedimento integral, se é o biomarcador metalotioneína, se é
crescimento somático do organismo, se é reprodução, não interessa nada, é quantas vezes maior é em relação, maior ou menor, quantas vezes diferente é em relação à minha área de referência. Aí eu consigo tirar a média, né, sintetizo os resultados, né, em uma média e ploto no sistema triaxial aqui no eixo da linha de evidência da ecotoxicologia, e mesma coisa para a ecologia. Pego todos aqueles parâmetros descritores, a curva ABC, não sei o que, blá blá blá, e os descritores clássicos, faço em relação à área de referência, tiro a média e tenho o resultado aqui para ser plotado. Ótimo, ficou lindo, né? Eu já tenho como fazer o triângulo, certo? A tríade da minha área de estudo, por exemplo, ponto 1. Né? Ponto 1 já vai ter seu triângulo, vai ter os seus valores, né, todos normalizados pela área de referência. Vou botar aqui até externa aqui a área de referência. Né? Então, valor aqui dividido pelo valor aqui, né, vai dar um resultado. Aí eu tiro a média, tá? E aí o ponto 2 vai ter seu triângulo, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 10, ponto N vai ter. Então, quantos pontos eu tiver no meu estudo, eu vou ter triângulos diferentes, tríades diferentes, para eu avaliar como também né, essa figura se comporta ao longo do estuário de Santos. Né? Muito bem. E no mesmo sistema triaxial, onde eu ploto, né, a qualidade, aqui represento a qualidade do sedimento em cada ponto, em todos eles eu trago também o triângulo referente ao sedimento de referência, certo? Qual que é o valor aqui? Qual que é o valor do índice de cada eixo aqui plotado referente ao sedimento de referência? Obviamente aqui que vai ser, para eu construir esse triângulo de referência, não estava aparecendo o cursor. Para eu construir esse triângulo de referência aqui, qual é o valor do índice de contaminação, qual é o valor de índice de toxicidade, qual é o valor de índice de ecológico, aqui que eu ploto para construir esse triângulo de referência. Nada mais é do que o valor de cada variável na área de referência, dividido pelo valor na área de referência, né? Todo valor dividido por ele mesmo é 1, né? Aí eu vou ter uma série de 1s para tirar a média, o valor de o valor médio de uma série de números que é 1, o valor médio de uma série de números 1s é 1, né? Então, naturalmente, aqui, neste ponto aqui, o valor é 1, né? Aqui nesse eixo, na escala desse eixo, não está mostrado a escala aqui, mas aqui ó, o valor 1, na toxicidade é a mesma coisa, mesmo raciocínio, o valor é 1, e na alteração bentônica, comunidade bentônica, linha de evidência ecológica, o valor também é 1, certo? Por uma simples questão matemática, né? Quando você normaliza aquele valor por ele mesmo, no final da história, o valor é 1, certo? Então temos um triângulo aqui no centro que foi construído a partir de plotar as 3 linhas de evidência, os índices para as 3 linhas de evidência com valor 1. Tá? E aí a gente começa a ter uma visão clara, né, do quanto está alterado aquele determinado ponto amostral, alterado em relação à área de referência. Né?
quanto mais distante está o meu índice de contaminação química em relação ao índice de contaminação química da área de referência, pior a qualidade ambiental do ponto de vista da química, certo? Aqui, a mesma coisa para toxicidade, quanto mais distante estiver meu índice de toxicidade no meu ponto de estudo em relação à área de referência, pior a qualidade ambiental em relação à toxicidade, certo? E assim eu consigo avaliar. Então, quanto maior meu triângulo, efetivamente pior a qualidade ambiental. É quantas vezes mais degradado, ou o quão diferente em termos de degradação é a minha área de estudo em relação à área de referência. Aqui só um exemplinho, né, dos resultados do estudo do professor Del Vals, lá meu orientador de doutorado na Espanha. Ele fez a trilha de qualidade de sedimentos para umas áreas no sul da Espanha. E veja que a potência dessa análise é efetivamente que fica muito claro, né, onde a qualidade ambiental é pior e onde a qualidade ambiental é próxima à área de referência, né? CB2 tem uma qualidade ambiental muito ruim, porque tem um índice de toxicidade 2,7 maior do que a área de referência, um índice de contaminação química 1,8 maior do que... desculpa, não é 1,8 maior, é um índice do valor de 1,8, certo? Então, a contaminação na área de referência, digamos, é 1, é a referência, certo? Então, ele é 0,8 maior, certo? Aqui ele é 1,7 maior e aqui é muito maior, né? Para alteração ecológica em CB2. Então, quanto maior esse triângulo, mais impactado é a minha área de estudo, né? Fica muito fácil, né, visualizar. Veja como é fácil comunicar um resultado de uma matriz de dados que muitas vezes pode ser extremamente complexo. Imagina isso aqui tudo cheio de número, certo? Para você comunicar com um pescador, com um gestor, tá? Então, quando você mostra isso, é muito mais fácil do que mostrar aquela matriz de dados, tá? E você explica, né, para o pescador, eventualmente, se estiver em contato lá, quer que esse resultado chegue para o pescador. Ó, se o triângulo estiver grande, você não pesca. Se o triângulo estiver nas áreas onde o triângulo está grande, você não pesca. Nas áreas onde o triângulo está pequeno, você pode pescar, que a qualidade ambiental é boa. Ponto final, certo? Então é muito simples, muito visual, mas é muito rudimentar, porque, enfim, temos problemas com cálculos de média. Nem sempre a média reflete bem o que é a informação dos nossos resultados. Então, outras formas de integração são interessantes para que a gente contorne essa questão de trabalhar com médias, né? A média, ela esconde muita coisa, né? Por exemplo, né, a gente tem um índice de inflação médio que é super baixo atualmente. Tá? Lá o IPCA está baixinho, mas vai no supermercado fazer compra para você ver como que, né? A média, ele homogeneiza, né? Então você perde algumas nuances importantes, né? Quando você calcula um índice baseado em médias, né? O IPCA é baseado em médias de um monte de variáveis diferentes, né? O índice de preços ao consumidor, né? E dá a impressão de que, nossa, a inflação está baixinha. Vou comprar, né, 1 quilo de arroz para você ver o preço. Então, uma crítica, né, a índices baseados em médias. A gente tem outras formas
Essa aqui, a ideia é muito próxima da tríade, só que em vez de usar apenas 3 elementos, né, para avaliação da qualidade ambiental, o diagrama de setores permite que você compare, que você divida seus dados em mais categorias, né? Aqui não é muito diferente de uma tríade. Ao invés de 3 eixos, você ter 6 setores, né? Onde, por exemplo, contaminação, você pode separar em contaminação por metais e contaminação por orgânicos. Já começa, né, a dar mais informação ambiental do que só a tríade, que trazia só contaminação. Tá? Você juntava tudo e colocava aí no diagrama. Aqui você já revela uma vontade de separar melhor essas categorias, né, para que você não tenha tanta confusão, né? Digamos que você tenha um local de estudo onde você tem valores altos de metais, mais baixos de hidrocarboneto. Quando você tira a média normalizada disso, de novo, ele vai dar um valor no meio que não reflete nem o alto nem o baixo, né? Aqui você começa a separar melhor. Se você tem altos metais e baixos hidrocarbonetos, ele vai dar o metal, né? Alto metal vai estar escurinho, o setorzinho do diagrama. Hidrocarbonetos moderados vai estar cinza, certo? Então, enfim, aqui vai adaptando, né? Aqui com uma escala de cores, inclusive, para facilitar ainda mais a visualização dos resultados. De novo, aí faço referência, né, ao estudo da professora Imaculada Riba, para que vocês, apresentando diferentes métodos de integração, para que vocês vejam e se inspirem. Tá? Também um método muito visual, né? Veja que aqui onde é tudo branquinho está tudo bem, aqui onde tudo foi pintado de negro significa que a condição ambiental é muito diferente nas áreas de referência, certo? A matriz de decisão, para alguns trabalhos que vocês estão preparando, alguns projetos, a matriz de decisão ela é uma outra forma de integração dos resultados, e que ela é interessante, porque ela quase que é uma integração, quase não, é uma integração não matemática, é uma integração absolutamente qualitativa, né? Onde você monta uma matriz. Esqueçam essas duas colunas aqui, que é só, enfim, para entender como a matriz de decisão se relaciona com as outras formas de integração. Quero que vocês só olhem aqui, a matriz de decisão é só isso aqui, né? Então você tem as linhas de evidência, contaminação química, toxicidade, alteração da comunidade bentônica. Aqui tem até uma linha de evidência a mais que eles colocaram, a professora Imaculada Riba, que é a biodisponibilidade, uma avaliação química da biodisponibilidade, enfim. Aqui, então, a matriz de decisão, ela é montada, então, a partir dos dados que você tem que tomar uma decisão em relação a... Existe contaminação na sua área de estudo? Certo? Existe toxicidade? Se existe contaminação, põe lá, positivinho. Existe toxicidade? Põe lá, positivinho. Certo? Comunidade bentônica, existe efeitos ecológicos? Põe positivinho. Certo? Aí no final, você vai ter uma decisão ambiental. Certo? Se tem contaminação química, tem toxicidade e tem alterações ecológicas, a decisão final é de que essa área é muito degradada, certo? Porque muitas vezes todas as combinações é possível de acontecer, certo? É possível que tenha toxicidade, você não veja contaminação e não veja efeitos ecológicos. É possível que tenha efeitos ecológicos e não tenha toxicidade e contaminação. Isso leva a diferentes decisões em termos de qualidade ambiental, certo?
Isso, obviamente, precisa ter um julgamento muito, né, refletido, né, para tomar a decisão sobre a qualidade ambiental. O último artigo da minha tese de doutorado foi só estabelecendo, né, diferentes combinações, né, entre as linhas de evidência da química, o que isso significa ambientalmente, né? O que significa ter níveis altos de contaminação e não ter toxicidade nem alterações ecológicas. Significa que você tem os contaminantes estão ali, mas não estão biodisponíveis, não estão causando toxicidade. Essa é a decisão ambiental que se chega ao fim, certo? O que significa ter toxicidade e não ter contaminação, e, enfim. Aí todas as combinações são possíveis. A matriz de decisão é uma forma de integração independente, quase que independente dos dados ambientais, obviamente, que você preenche, né, a partir da informação ambiental que você obteve. E no final chega a uma conclusão, certo? Mas eu quero, para finalizar, e finalizando aqui a nossa conversa e discussão, infelizmente não há discussão, vocês, por favor, interajam no fórum lá, no Moodle, para ter alguma discussão sobre isso. Eu quero falar sobre a integração por análise multivariada. A estatística multivariada, as análises multivariadas, elas têm a vantagem de integrar os dados ambientais, mas não exige esse cálculo de índices e a média dos índices. A gente integra os dados ambientais e extrai os padrões a partir das matrizes de dados ambientais. A gente extrai os padrões de como se comportam aquelas variáveis com o mínimo de perda de informação sobre a matriz, né? Quando a gente calcula a média, a gente corre o risco de perder muita informação, né? Mas aqui no caso, a gente, com análise multivariada, eu vou explicar como é que a gente faz isso sem perder muita informação sobre os dados, sobre os resultados, dados ambientais, né? Muito bem. Basicamente, a ferramenta, existem diferentes ferramentas para se fazer integração de dados ambientais, diferentes formas, e cada vez mais o negócio tem desenvolvido para machine learning, para árvores de decisão e não sei o que, um monte de coisa aí super contemporânea que eu nem sei como é que faz, e, enfim, ainda há um campo para que eu pessoalmente estude aí, que me interesso muito pela, né, integração de dados ambientais, mas a ferramenta que eu quero apresentar, que é a que eu normalmente uso, é a análise fatorial por análise de componentes principais da matriz de dados, né? O que esse palavrão significa? Bom, significa, né, que a partir de uma matriz de dados, né, aquele tipinho que a gente mostrei para vocês, aqui são uma matriz verdadeira, dependendo do estudo que a gente fez, no estuário de Santos, aqui a gente chamou de estuário Santos São Vicente, 6 pontinhos ao longo do estuário de Santos, tem toxicidade do sedimento integral, aqui representado por mortalidade de anfípodas, no ensaio de anfípodas. Tem metais medidos nos diferentes pontos, tem orgânicos mensurados também no sedimento dos diferentes pontos, HPAs, PCBs, e tem algumas características que a gente já viu que são importantes de serem avaliadas nos sedimentos: matéria orgânica, carbono orgânico. Essas duas são relativamente se sobrepõem um pouco, e mais importante também teor de lama, né? Teor de sedimentos finos no sedimento,
Isso é importante para entender comportamento de HPA, principalmente dos orgânicos, mas também dos metais, obviamente. Então, algumas características do sedimento, níveis de orgânicos, níveis de metais e toxicidade. Aqui nessa matriz não tem os parâmetros ecológicos. Nesse estudo integrado aqui, a gente ainda não tinha os dados ecológicos, mas a gente resolveu publicar sem os dados ecológicos, depois publicou de novo, né, juntando com outros estudos, já com os dados ecológicos de São Vicente, estrutura de comunidade bentônica. Aqui não tem, e é muito legal, porque, enfim, do ponto de vista didático, fica mais fácil da gente entender. Então, o que faz a análise fatorial, a análise de componentes principais? Ele pega essa sua matriz de dados e ela dá uma espécie de endereço num espaço geométrico, abstrato, hiperdimensional, né, um endereço para cada uma das variáveis. Então essas variáveis, elas, né, mortalidade de anfíbios, CAD, níveis de CAD, nível de cobalto, HPA, né, essas variáveis elas vão ter um determinado endereço, uma determinada posição nesse espaço que é abstrato, que é multidimensional, e elas vão se localizar em algum lugar desse espaço, certo? Então, o que acontece? Aqui esse espaço que lembro vocês, ele é hiperdimensional, ele é um espaço com, né, neste caso, para plotar as variáveis, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensões. Se esse espaço for representado em 3 dimensões, que é o que a gente consegue enxergar, né, ele dá essa distribuição, né, de localização dos pontos a partir do endereço delas no espaço. Tá? Mas como é que ele transforma 6 dimensões em 3 dimensões? Isso são operações de geometria, operações com matrizes que vocês... inclusive suspeito que fizeram isso ou com William ou com Fábio Kopp. São operações tirando as componentes principais a partir do comportamento dos dados, covariância dos dados, né? Então você reduz a dimensionalidade dessa matriz, certo? Tem 6 dimensões. A gente aqui nessa figura reduzimos para 3 dimensões, tá? Para que a gente pudesse enxergar. E aí, o que é importante enxergar nesses endereços aqui? A gente vê que os pontos, que são as variáveis, eles começam a formar grupinhos, certo? Eles começam a formar nuvens de pontos, né? Nuvens esparsas de pontos, que significam, esses agrupamentos, significam que essas variáveis têm um comportamento parecido, né? Nos diferentes pontos amostrais em que, né, são obtidos os valores delas, né? Então, a gente, ao identificar essas nuvens de pontos, esses grupos de pontos, a gente começa a perceber que algumas variáveis elas se comportam de forma muito parecida, né? Que grupos que a gente consegue ver aqui? Bom, tem o grupo das variáveis que, deixa eu ver, o cursor apareceu, tem valores altos neste eixo aqui. Este eixo, se vocês não conseguem ler, eu leio aqui para vocês, é o fator 1, certo? Eu falei que era uma análise fatorial, ele decompõe essa matriz em fatores e, a partir da projeção de cada ponto no eixo, a gente vai vendo que eles formam, né, um grupo de variáveis que tem valores altos para o fator 1. Tá? Quem são eles? Chumbos, PCB, zinco, cobre, toxicidade. Todos eles têm valores muito altos, eles estão próximos, digamos, a essa parede aqui do gráfico. Certo? Se a gente entender esse gráfico tridimensional como o seu quarto aí, que você está assistindo essa aula, isso aqui é uma parede do quarto, isso aqui é o chão do quarto, isso aqui é a outra parede, e aqui em cima tem o teto do quarto. Tá? Então, próximo a essa parede tem esse grupo de variáveis, né? Próximo a essa outra parede aqui, tem esse grupo de variáveis aqui, são, né, variáveis
que tem valores mais altos para o fator 2, esse eixo é o fator 2, então eles têm rebatendo, né, essas variáveis aqui vão ver que tem valores mais altos, relativamente mais altos para o fator 2, que é o vanádio, matéria orgânica, carbono orgânico. Tá? E tem um grupo de variáveis que aqui não dá para enxergar muito, a gente precisaria girar esse gráfico, essa figura, para que a gente conseguisse enxergar melhor, mas são variáveis que elas têm valores altos por fator 3, ou seja, elas estariam próximas do teto dessa figura tridimensional aqui. Uma espécie de laje aqui da figura tridimensional. Esses pontos estariam agrupados próximos ao teto, espalhados no teto, mas todos eles na parte de cima, próximo ao que seria o teto, né? O forro ou a laje aqui deste gráfico, se fosse uma edificação, isso, certo? Então esses agrupamentos são muito interessantes, porque veja, eles agrupam as variáveis que se comportam de forma parecida. Tá? E o que significa se comportar de forma parecida? Significa que essas variáveis elas covariam, né, ao longo dos diferentes pontos do estuário de Santos. E o que é covariar? Significa que, por exemplo, aqui nós temos um grupo de toxicidade, HPAs, teores de lama, cobalto e níquel no sedimento, certo? Significa que nos pontos do estuário de Santos, onde eu tenho alta toxicidade, eu também tenho altas concentrações de hidrocarboneto. E também tenho altos teores de lama e também tenho altos níveis de cobalto e níquel. Nos pontos onde eu tenho baixa toxicidade, eu também tenho níveis baixos dessas outras variáveis. Então, se eu tenho sempre que eu tenho alta toxicidade, eu tenho altos níveis de hidrocarbonetos, sempre que eu tenho baixa toxicidade, eu tenho baixos níveis de hidrocarbonetos, eu começo a suspeitar que essa toxicidade vem dos hidrocarbonetos, porque eles estão covariando nos diferentes pontos de Santos, certo? Aqui, toxicidade, não dá nem para ler, cortou aqui, toxicidade, cobre, zinco, mas vamos ver aqui, toxicidade, cobre, zinco, PCBs e chumbo, certo? Então, onde eu tenho altos níveis de chumbo, eu tenho alta toxicidade, onde eu tenho baixos níveis de chumbo, eu tenho baixa toxicidade. Opa, será que o chumbo não está causando essa toxicidade aí? Tá? Então, veja que a partir dessas covariâncias, a gente começa a compreender que uma coisa pode estar relacionada à outra. Aqui é a explicação, né, do que é essas covariâncias, só para deixar bem claro, né? Aqui são os diferentes pontos, Santos 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ao longo aqui desse eixo. Aqui são as concentrações brutas, né? Que estavam na matriz original. E aqui como elas se comportam ao longo do estuário. Veja que elas têm um desenho parecido, certo? Começa abaixo no ponto 1, aumenta no ponto 2 e vai abaixando no ponto 3, 4, 5, 6, certo? O comportamento é parecido para cobre, para chumbo, para zinco. Não é à toa que eles estão agrupados aqui com um endereço, né? Um endereço muito próximo, né? No espaço hiperdimensional, espaço geométrico hiperdimensional. Por quê? Porque elas têm um comportamento parecido, PCBs, né, ao longo do estuário de Santos. A toxicidade entrou aqui, veja que elas têm um comportamento parecido, mas depois não é tão parecido assim. A gente vai ver que a toxicidade entra aqui, mas ela poderia nem ter entrado também. Isso foi uma escolha arbitrária dos autores do estudo, incluir a toxicidade aqui. Eu, inclusive, enfim, prefiro
ser mais seguro, incluir, né, a suspeita de que a toxicidade esteja relacionada com esses contaminantes. Eu acho que é ambientalmente mais seguro, mas existe uma diferençazinha assim, no padrão, principalmente aqui nos pontos 5 e 6, certo? Mas eu prefiro entender a comunalidade aqui, ó. Aqui é muito parecida com os demais pontos, ou relativamente parecida com os demais pontos. Então, incluímos a toxicidade. Veja que a toxicidade também entra, né, com o grupo de valores mais altos no fator 3, né, e cujo desenho tem um pouco esse comportamento de começar baixo no ponto 1, aumenta um pouco, diminui e aumenta depois, baixa, diminui, com algumas, né, exceções aqui na análise do comportamento, mas o que é importante, né, para a análise fatorial é o padrão geral, né? Mas um ponto está escapando, não sei o que, não tem problema, né? Tem um padrão geral, tem um desenho geral parecido, ela vai apontar como um agrupamento importante, né? Olha aqui, aqui é na verdade o que o produto, né, que a análise fatorial IPCA apresenta, né, os diferentes fatores e quais são, né, as variáveis, né? Esse valor das variáveis varia de -1 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, mais forte a associação entre a variável original e o fator, né? Então, veja que a toxicidade aqui no fator 1 entrou com um valor, né, um pouco distante de 1. Eu falei que era um pouco arbitrário nosso. Por quê? Porque justamente o comportamento dela não é tão parecido quanto a dessas outras aqui, que entraram com um valor muito próximo de 1, certo? Significa que elas variam de uma forma muito parecida, tem um comportamento realmente muito parecido, né? E a toxicidade entra com mais força no fator 3, certo? Enfim, o cobre, o níquel com, né, valores menores, o cobre nem mostrei aqui, mas o níquel, enfim. Então, tudo isso para pegar uma matrizona cheia de numerinho assim, reduzir para uma matriz com menos números, certo? Para eu começar a tirar, entender os padrões e começar a relacionar causa e efeito, né? Então aqui, se eu tenho, nos locais onde eu tenho cobre, chumbo, zinco e PCBs em altas concentrações, eu tenho toxicidade. E nos locais onde eu tenho cobre, chumbo, zinco e PCBs em baixas concentrações, eu não tenho toxicidade, eu começo a suspeitar de que cobre, chumbo, zinco e PCBs são elementos que estão causando toxicidade no estuário de Santos, tá? Então, e aí no final eu consigo chegar a um diagnóstico de qualidade ambiental, espacializando esses padrões, tá? A partir de uma análise de scores. Também não vale a pena aqui entrar em muitos detalhes, mas a gente, a partir de um cálculo, a gente estima a relevância de cada um daqueles fatores, fator 1, fator 2, fator 3, estima a relevância para cada ponto, aqui é o ponto 1, certo? Quais são os diferentes pontos no estuário de Santos. Ponto 1 é aqui na entradinha do canal do Porto de Santos. Ponto 2 é terminal lá, o antigo lixão da Lemboa, hoje é Brasport, acho. Terminal da Brasport, Embraport. Ponto 3 é o canal de Piaçaguera, né? Vamos ver o que é relevante para o ponto 3. O canal de Piaçaguera é Cubatão. Tudo é relevante no ponto 3. Metais, orgânicos, toxicidade, tudo, né? Cubatão continua ainda sendo uma tragédia aqui revelada pela análise de qualidade de sedimento, certo? Aqui. E em Santos está tudo degradado? Não, é o ponto 5,
Ponto 5 não está tudo bem com ele, não tem nenhum fator aqui que tem relevância para o ponto 5. Onde que é o ponto 5? Deixa eu ir para frente. Ponto 5 é aqui, é a entrada do canal de São Vicente. Nossa, mas não tem nada ali de poluição, de contaminação? Não, não tem, mas não é porque não tem entrada dessas moléculas, dessas substâncias, é porque as moléculas não ficam ali, a poluição não fica ali. Aqui é uma zona de altíssima hidrodinâmica, sedimento super arenoso, simplesmente a poluição não para neste ponto aqui do estuário, no estuário de Santos, entrada do canal de São Vicente. Então tem muita fonte de introdução de poluentes aqui no canal de São Vicente, mas a gente não, quando vai medir toxicidade, quando vai medir os níveis de contaminantes, quando vai ver alteração ecológica, parece que está tudo bem, porque as moléculas poluentes não param ali naquele ponto, certo? Pessoal, é isso de integração de dados. Vocês, acho que para o estudo é legal, enfim, acho que é enriquecedor para quem quer se envolver mais com essa área, entender bem, um pouco melhor essas ferramentas, né? Para os que estão fazendo o módulo e estão querendo aí, né, enxergar esses métodos no projeto, é suficiente que vocês, né, indiquem, né, esses métodos de integração, expliquem sucintamente, né, como eles funcionam, mas mais importante que vocês entendam quais as vantagens e desvantagens, quais são os alcances e limites de cada uma das ferramentas. A tríade tem uma integração rudimentar, mas ela comunica muito bem, né? A integração por análise multivariada, ela tem uma matemática robusta por trás, mas a comunicação dela é um pouco mais complexa, né? Assim, tem que ter uma explicação mais atenciosa, né? Se for mostrar para o gestor, né, um diagnóstico assim, desse jeito, né? Ou pior ainda, né? Se começar a mostrar relatórios de análise de componentes principais, você vai ter que explicar muita coisa ainda para o gestor, para o pescador, né? Então, a tríade tem a sua potência na comunicação visual. A análise integrada tem a sua potência na robustez matemática, mas é menos visual. Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Vocês, no projeto de vocês, têm que aí escolher e justificar a partir dessa análise, dessa reflexão. Pessoal, espero que tenham chegado até aqui no vídeo. O vídeo ficou longo, era uma aula longa mesmo, na verdade, uma aula feita em 2 momentos diferentes. Tinha uma prática que acho que ajudava a visualizar também, não dá para fazer a prática nesse momento, mas, bom, espero aí que tenha ficado claro e que tenha ajudado vocês a pensar o projeto aí de vocês. Espero que ajude na vida de vocês aí esses métodos de integração de dados. Valeu? Isso aí. Abraço a todos, bom trabalho.